pessoal, tudo bem com vocês? No capítulo 2, o Manan vai escrever um tópico intitulado A Teoria Política da Eleição e da Loteria no século 17 e 18. E para isso, então, ele lança a mão das análises dos pensamentos de James Harrington, Montesquieu e Rousseau. E o objetivo do vídeo de hoje é compreender essas análises. Mas antes de prosseguir, eu já te peço o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para você ficar jogado ou jogada na existência em grande estilo. Agora sim, vamos lá! James Harrington foi um teórico político inglês do republicanismo clássico que nasceu em 1611 e veio a falecer em Londres em 1677. O argumento que ele defende é que Atenas ruiu porque o seu conselho ele era nomeado por sorteio. A cidade, ela carecia de uma aristocracia natural, ou seja, Atenas era imperfeita porque o Senado, eleito por um sorteio e não por um sufrágio, mudou a cada ano em sua totalidade, não em partes. Logo, pelos cargos serem distribuídos por sorteio, Atenas não era composta por uma aristocracia natural. E não realizavam um número suficiente de sessões para compreender ou aperfeiçoar as suas funções, tá? Mais que isso, nem tinha uma autoridade suficiente para conter o povo, o que, de alguma forma, a levou à ruína, tá? Em resumo, o fato de o Conselho ou o Senado ter sido escolhido por sorteio privou Atenas, tá bom? Do uso natural e necessário de uma aristocracia. Na mente do Harrington, a eleição, ao contrário da loteria, ela selecionava elites pré-existentes. Quando deixamos os homens em liberdade para escolher, eles vão reconhecer espontaneamente o melhor entre eles, já que é uma característica geral do que ele vai chamar de natureza humana, tá? Ou seja, os homens, eles reconhecem os melhores porque é uma característica natural deles. Logo, ele defendeu o uso da eleição porque ela permite esse livre reconhecimento dessa aristocracia natural. Harrington, portanto, ele vai ser um teórico que rejeitou o uso da loteria na seleção de cargos públicos, tá? Acontece que, apesar de ser um crítico do sorteio, ele faz o quê? Um elogio ao rodízio de cargos, tá? Tradicionalmente, como vimos no vídeo 5, e se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui do lado, o princípio de rotação, ele é associado à prática do sorteio. Como então Harrington poderia defender a eleição e a rotação de cargos se, como vimos, a liberdade de escolha é também a liberdade de reeleger alguém, né? E, portanto, o princípio eletivo e o ideal de rotação, eles estão potencialmente em quê? Em conflito. Vamos ver como ele justifica o uso da eleição e da rotação? Porque até então parece que ele está num paradoxo, tá? Para explicar isso, ele vai na menor subdivisão do sistema, que seria o que ele chama de paróquia, tá? E ele fala que para eleger os deputados da paróquia, os anciãos, eles elegem 1/5 do seu número a cada ano e os eleitos assumem durante um ano. E aí não vai ser possível se reeleger por 2 anos consecutivos. Todo ancião torna-se, então, deputado de sua paróquia a cada 5 anos, já que 1/5 dos anciãos são eleitos todo ano.
No quinto, todos, teoricamente, eram eleitos. Teoricamente. Nesse nível, então, o rodízio, a rotação, é completo, uma vez que todos os anciãos serão deputados sucessivamente. No entanto, os deputados dessas paróquias eram meros eleitores das assembleias superiores do Senado e da tribo de prerrogativa. Os deputados de várias paróquias reuniam-se em uma assembleia para eleger cavaleiros, tá? Que seriam membros do Senado. E também deputados que eram esses membros da tribo. Nesse nível, os regulamentos eram diferentes. O mandato ele era de 3 anos e ele teria que esperar 3 anos para tentar se reeleger. Em outras palavras, nada impede que os membros do Senado e deputados sejam eleitos várias vezes. Eles estão apenas proibidos de sucederem a si mesmos. Eles têm que esperar até o final da próxima legislatura para serem elegíveis novamente, tá? Para esclarecer mais seus argumentos em favor da rotação e também da eleição, o Harrington ele faz uma distinção clara entre o quê? 2 tipos de rotação. E aí, ele vai dizer o seguinte, que existe a rotação dos eleitores e também a dos eleitos, tá? No que se refere à rotação dos eleitores, ela é de caráter anual e a cada 5 anos cada homem tem a possibilidade de assumir um cargo. Mas embora cada homem ele possa ser eleito e se candidatar à magistratura, nem todos terão o quê? A capacidade de se eleger magistrado, tá? Visto que não é só querer ser, mas também tem que ser capaz no julgamento e na consciência de seu país. Ou seja, dependerá, tá, da consciência dos cidadãos para votar nele. Essas instituições vão garantir, sem dúvida, uma certa rotatividade no Senado e na tribo de prerrogativa, já que os seus membros eles não podiam cumprir 2 mandatos consecutivos. No entanto, a rotação pode ser limitada ao estreito círculo daqueles cujo o julgamento e a consciência dos cidadãos consideram o quê? Dignos de ocupar cargos. E aí, a rotação do Harrington é, portanto, de 2 tipos. A rotação total e absoluta, tá? Que é entre os eleitores, e a rotação limitada, que está entre os eleitos, ou seja, entre a aristocracia natural, que também era assim reconhecida pelos eleitores. Não há, portanto, em Harrington nenhum conflito entre os princípios de rotatividade e a eleição, o voto, visto que a rotatividade aplica-se em termos absolutos apenas aos eleitores, não aos eleitos. Dessa forma, para Harrington, a eleição e a rotação são os métodos apropriados para selecionar cargos. Feita essa argumentação, o Manin expõe o pensamento de Montesquieu sobre a eleição. Afirma que Montesquieu estabeleceu uma estreita ligação entre loteria e democracia e eleição e aristocracia. A eleição por sorteio é típica da democracia, enquanto a designação por eleição corresponde à aristocracia. O sorteio é uma forma de escolha que não ofende ninguém e permite a cada cidadão uma expectativa razoável de poder servir ao seu país. Deve-se admitir que Montesquieu considerava que a loteria isolada está incompleta, porém afirma que o seu defeito mais evidente, que era a possibilidade de escolher
um indivíduo incompetente, pode ser corrigida, e que é isso que fez os grandes legisladores. O Montesquieu, então, prossegue fazendo uma breve análise da loteria em Atenas, dando a Solon o mérito de ter compensado a loteria com outras disposições que evitaram ou reduziram esse aspecto indesejável de eleger incompetentes. Só para lembrar, para corrigir a loteria, o Solon estabeleceu que poderiam ser sorteados os que se apresentassem, que o eleito ele fosse examinado pelos juízes e que qualquer um pudesse acusá-lo de indignidade para exercer aquele cargo. Lembram que falei disso aí nos vídeos passados? Dá uma conferidinha lá. Assim, os incapazes para assumir os cargos, eles sentiriam grande relutância em dar os seus nomes para entrar nessa loteria. Por quê? Porque eles iam sofrer consequências, tá? Ele entendeu que a conjunção do caráter voluntário e da candidatura à eleição por sorteio com a perspectiva de sanções conduzia à escolha dos próprios candidatos, pois os que se julgavam incompetentes, eles não se candidatariam com medo de sofrer as consequências da sua ação. Logo, o sorteio tem duas características que o tornam necessário para a democracia, tá? Não humilha nem acarreta desgraças para os não selecionados, né? Por quê? Porque não ofende ninguém, pois sabem que o sorteio também poderia tê-los escolhido. Ao mesmo tempo, o sorteio evita a inveja e o ciúme dos selecionados. Já em uma aristocracia, o Montesquieu afirma que a seleção ela não deve ser por sorteio, uma vez que ao fazer isso haveria apenas desvantagens, visto que em um governo em que as distinções elas já existem, não se tornaria menos odioso sendo escolhido ao acaso. E aí ele fala que os nobres eles já eram invejados e não os magistrados. Logo, sendo os nobres magistrados, o ônus que a eleição poderia acarretar, que é a inveja, já fazia parte da vida desses aristocratas. Isto é, inveja e ciúme não devem ser uma preocupação da aristocracia, mas da democracia. E aí o sorteio está de acordo com o quê? Com os democratas, que desejam acima de tudo a igualdade, porque dá a cada cidadão o quê? Uma possibilidade razoável de exercer a sua função pública. Algumas de suas observações sobre a nomeação por eleição sugerem claramente que as eleições, na verdade, elas elevam certas classes de pessoas a essas magistraturas. O elogio de Montesquieu a essa habilidade natural das pessoas de distinguir esses méritos mostra que ele acreditava que as pessoas escolhem espontaneamente o que é verdadeiramente o que? Superior. E isso Harrington também falou, né? O povo, segundo Montesquieu, é admirável quando escolhe quem deve confiar parte da sua autoridade, porque não tem de decidir senão sobre coisas que não pode ignorar e sobre fatos que estão aí evidentes, tá? E ele cita alguns exemplos. O soldado, que é eleito general, por quê? Pelos seus sucessos no campo de batalha. O juiz, que de alguma forma ele é elevado a protetor por seus concidadãos por ser honesto. E também o eleito a vereador por sua generosidade ou riqueza. Mais uma vez, nós estamos diante de exemplos de qualidades que levam à escolha de uma pessoa, que vão desde o quê? Dos méritos
puramente pessoais, que seria o sucesso para a guerra, até uma combinação de virtudes morais e posição social, que é o zelo, a honestidade e a autoridade, né, do juiz, enfim. E falou também de uma característica que pode ser herdada, que seria a riqueza, tá? Montesquieu, então, sustenta que o povo escolhe o melhor, mas que o melhor pode estar nessas elites, ou melhor, nessas classes altas. Bom, o Manin, ele também reserva umas 3 páginas aí do seu tópico para expor o pensamento do Rousseau, tá? E aí, novamente, refletindo sobre a eleição e a loteria. E o que ele constata é que no contrato social, o Rousseau também, ele vai relacionar a loteria, tá? A democracia e a eleição à aristocracia. A loteria e a eleição são os 2 procedimentos que podem ser usados para quê? Para selecionar o governo, tá? E aí, é preciso lembrar que para Rousseau, governo equivale ao poder executivo e também é chamado de príncipe. A legislação sempre permanece nas mãos do povo, que ele chama de soberano. Consequentemente, nesse nível não há eleição, tá? No entanto, para a seleção de magistrados executivos, deve-se escolher entre o sorteio e a votação. O Rousseau, ele vai até concordar com Montesquieu de que a seleção por sorteio é natural para a democracia, certo? Ele acrescenta, porém, que as razões para isso não são as apresentadas por Montesquieu, que eram qual? A prevenção da inveja e a distribuição igualitária de cargos. Vejamos por que o sorteio é mais da natureza da democracia, tá? Isso no pensamento de Rousseau. Bom, o que vamos perceber é que a melhor administração democrática é aquela em que os atos do povo não se multiplicam, tá? Calma que eu vou explicar melhor isso. Em qualquer verdadeira democracia, a magistratura, ela não é um benefício, mas é um fardo oneroso e que não pode ser imposto mais a um indivíduo do que a outro, tá? Só a lei que pode impor esse encargo sobre aquele. Porque então, sendo a condição igual para todos, e não dependendo da escolha de qualquer vontade humana, não há a aplicação particular que altere a universalidade da lei. Raciocínio complexo, né? Eu vou tentar melhorar isso. Para que a gente possa entender melhor o argumento, vamos voltar a uma noção chave para Rousseau, que é a distribuição das magistraturas, ou seja, a seleção dos chefes, seja por eleição ou por sorteio. A distribuição de cargos diz respeito aos indivíduos e não à totalidade dos cidadãos. Ou seja, diz respeito a Xênia, a João, a Maria, enfim, ao indivíduo. Não pode, portanto, ser algo que o povo faça como soberano. Na verdade, um dos princípios fundamentais do contrato social é que o soberano só pode agir por meio das leis, ou seja, por meio de regras gerais, que afetam todos os cidadãos igualmente. As medidas particulares são da competência do governo. Consequentemente, se o povo nomeia magistrados, só o pode fazer na qualidade de governo. A escolha dos dirigentes é função do governo e não da soberania. Mas aqui existem 2 problemas. O primeiro é que a democracia é definida precisamente pelo fato de que o povo é tanto o soberano como também o governo. Ou seja, nesse tipo de democracia, o povo faz as leis e as executa. Rousseau também supõe que, embora as pessoas elas exerçam coletivamente poder executivo,
as diferentes magistraturas devem ser atribuídas a diferentes indivíduos. Dada essa definição de democracia, pode parecer que a eleição, né, essa escolha entre as opções, é especialmente adequada para os regimes democráticos, uma vez que em tais sistemas o povo também pode agir como governo. Mas não é isso, entretanto, o que o Rousseau conclui. Por quê? Porque ele introduz uma argumentação diferente. O exercício popular das funções legislativas e executivas acarreta um risco maior, porque as decisões do povo como soberano, né, as leis, elas podem contaminar ou ser corrompidas pelas visões particulares que eles devem adotar quando eles estão atuando como governo. O homem, então, sendo menos que perfeito, e um governo tão perfeito não vão combinar. Portanto, um governo democrático, ele vai funcionar melhor quando o povo, que é, antes de tudo, o soberano, tem o menor número possível de ações e de oportunidades de tomar decisões específicas como governo. Por isso, o Rousseau afirma que em uma democracia, tanto melhor é a administração, quando menos houver atos dos cidadãos. Tá? O sorteio, então, resolve o primeiro problema. Quando os magistrados eles são escolhidos por sorteio, as pessoas têm apenas uma decisão a tomar. Ou seja, elas devem limitar-se a estabelecer que os magistrados são escolhidos por sorteio. É claro que essa decisão é uma regra ou lei geral, que, portanto, você pode aprovar na sua qualidade de soberano. Não são mais necessárias intervenções privadas como o governo. Se, por outro lado, a democracia é eletiva, o povo tem que intervir duas vezes. O primeiro, para aprovar a lei, né, que vai institucionalizar as eleições e como devem ser realizadas, né, as eleições. E depois, como governo, eles vão ter que eleger magistrados. E aí, segundo o pensamento de Rousseau, nesse caso, a primeira decisão, que é de aprovar a lei que vai institucionalizar as eleições e como devem ser feitas essas eleições, correria o risco de ser influenciada pela perspectiva de quem que eles querem que seja eleitos. Ou seja, podem conceber a lei eleitoral geral de forma a tornar mais ou menos provável a eleição de determinados indivíduos. Mas também há um segundo problema. Mesmo supondo que em uma democracia o povo consiga não permitir que suas decisões como soberano sejam afetadas pelas visões particulares necessárias para governar, permanece o fato de que certas considerações de personalidade, elas influenciam a eleição dos magistrados. As questões de personalidade irão invariavelmente interferir entre o direito e a atribuição de uma função a uma pessoa, aumentando o risco de quê? Parcialidade. E aí o sorteio tem uma segunda vantagem, que é uma regra de distribuição que não obriga a qualquer outra decisão a ser aplicada em casos particulares. Se a distribuição de encargos for feita por sorteio, não há margem para nenhum testamento particular, experiência particular. As condições são, então, rigorosamente iguais para todos os membros do governo, visto que todos são igual perante a lei, que regula também a distribuição das magistraturas. E porque é a mesma lei que, por assim dizer, lhe atribuiu os cargos particulares, tá? Assim, o sorteio limita o número de ocasião em que o povo deve adotar determinados pontos de vista e também vai limitar o risco de parcialidade nessas distribuições na democracia, uma vez que
distribuir as magistraturas sem a intervenção de nenhuma vontade particular. E aí não tem uma intervenção de vontades particulares, tá? Com o sorteio. E aí a gente pode tentar trucar o Rousseau dizendo: mas pô, Rousseau, as eleições elas não vão selecionar pessoas incompetentes? E a resposta de Rousseau é que a condição dos cidadãos em uma democracia, em uma verdadeira democracia, é tal que podemos descartar essa objeção ao uso da loteria, visto que a escolha entre os cidadãos seriam quase que indiferentes, visto que em uma verdadeira democracia todos são o quê? Iguais, tanto em termos de cultura, de costume, de talento, como das fortunas, tá? Já as eleições, elas são convenientes para a aristocracia. Na aristocracia, o príncipe escolhe o príncipe, o governo se preserva, e é aí que o sufrágio tem razão de ser. E aí, numa aristocracia, a eleição ela não vai apresentar nenhum perigo, pois, por definição, o órgão que exerce a seleção, que é o príncipe ou o governo, ele não é o mesmo que vai fazer as leis. Quando um governo ele elege magistrados entre os seus, pode recorrer à eleição, o que implica necessariamente visões e intenções particulares. Não há, então, o risco que essas visões particulares afetem a criação de leis, especialmente e especificamente a lei eleitoral, já que, em todo caso, a legislação está em outras mãos. Em uma aristocracia, ele aponta, é vital que as regras que regem as eleições fiquem nas mãos do soberano. É muito importante que as leis, as decisões do soberano regulem a forma de eleição dos magistrados. Porque se fica nas mãos do príncipe, do governo, é impossível não cair nessa aristocracia hereditária. Se aqueles que têm o poder de eleger magistrados também têm o poder de decidir como serão eleitos, eles vão optar pelos métodos mais favoráveis aos seus interesses, No caso, seria o governo hereditário. Por outro lado, a aristocracia é o sistema no qual as diferenças e distinções entre os cidadãos podem se manifestar livremente. E essa diferença pode ser usada para fins políticos. Além da vantagem da distinção dos dois poderes, soberano e governo, a aristocracia tem a vantagem da eleição de seus membros, pois no governo popular todos os cidadãos eles nascem magistrados, ou seja, eles têm a possibilidade de ser eleito. Mas na aristocracia há um limite, que é o limite dos pequenos números, dos aristocratas. E aí eles só se tornam magistrados por uma escolha, e o voto, então, é um meio pelo qual vai haver essa possibilidade de ele ser eleito. E aí a ideia é de quando você vota, você vai ser sabiamente governado porque você sabe escolher. E aí a aristocracia eletiva é a melhor forma de governo porque é possível fazer o uso político das diferenças de talento e também de méritos. Ou seja, o Rousseau reconhece que a eleição ela pode falhar, mas ele considera o método o melhor, pois ele selecionará os melhores, os virtuosos, E aí, depois dessa exposição sucinta sobre o pensamento de Rousseau e também do Montesquieu e do Harrington, a primeira coisa a indicar é que, pelo menos em 1762, qualquer pensador que se dispusesse a apresentar os princípios do direito político ou o contrato social, ele buscaria algum espaço para se referir à loteria, tá?
porque a loteria política também é da teoria política. Tanto Montesquieu quanto Rousseau, eles tinham plena consciência de que a loteria ela poderia selecionar os incompetentes. E é o que nos choca hoje e também o que explica por que nem pensamos em atribuir funções públicas por sorteio, tá? E aí, ambos os autores, eles perceberam, no entanto, que o sorteio também possui outras propriedades ou méritos, que no mínimo o tornam uma alternativa digna de consideração, e de consideração séria, tá? E que talvez isso justifique a tentativa de remediar os seus defeitos evidentes, por meio da criação de outras instituições que vão regular isso. Outro fato notável é que pensadores do calibre de Harrington, Montesquieu e Rousseau apresentam, cada um ao seu modo e maneira também, a mesma posição, que é: a eleição é de natureza aristocrática, enquanto a loteria é o procedimento eleitoral democrático por excelência. Quando o sistema representativo ele foi desenhado, a loteria não apenas desapareceu do horizonte teórico, mas também havia uma doutrina comumente aceita entre as autoridades intelectuais a respeito das propriedades comparativas da loteria e do sorteio. Mas uma geração depois do Rousseau, a ideia de atribuir funções públicas por sorteio havia desaparecido quase que sem deixar vestígios. E aí, durante as revoluções americanas e francesas, por exemplo, o sorteio ele nunca foi assunto de consideração séria. Como os pais fundadores declararam igualdade entre todos os cidadãos, eles optaram sem a menor hesitação, em ambos os lados do Atlântico, pelo domínio sem reserva de um método de seleção há muito considerado aristocrático, que é o voto, né? Nosso estudo da história e da teoria do republicanismo revela, portanto, o desaparecimento de uma velha ideia e de um paradoxo entre sorteio e votação. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar do último tópico do capítulo 2, intitulado O Triunfo da Eleição: consentir o poder em vez de ocupar um cargo. Para quem quiser, eu vou deixar os livros nas descrições e vou indicar as páginas da leitura para o próximo vídeo, tá? Grande abraço e até mais!